Melhor noite para todos nós. Amém, meus amados. Sejam todos bem-vindos. Você aí no seu aconchego, no seu sofá. E eu daqui para ministrar essas palavras que vai ser ministrada hoje. Amém, irmão? Então que todos fiquem no seu aconchego, no seu sofá aí. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Para que assim outras pessoas necessitadas, assim como eu vivia, talvez você vivia ou você esteja vivendo ainda, de ouvir uma palavra sem mistura, uma palavra sem braganha. Então, meus amados, compartilhe essa palavra, esse vídeo nas suas redes sociais. Principalmente se você tem nas suas redes sociais, você tem um pastor chamado pastor. Então compartilhe. Dê um like nesse vídeo, tanto no Facebook, tanto no YouTube. Lá no YouTube, Ed em Nova Aliança. Se inscreva neste canal para esse canal crescer e assim libertar outras pessoas que vivem no cativeiro como nós vivemos. Amém, meus amados? Então, nós temos um tema da nossa ministração, toda a nossa ministração tem um tema, para nós seguir, para nós acompanhar. O tema de hoje é a queda de Babilônia e o cumprimento profético. A queda da Babilônia e o cumprimento profético. Então, o que nós vamos ministrar hoje, entender hoje, é sobre a queda de Babilônia. A queda da Babilônia, que os nossos irmãos adventista joga tudo no peito da Igreja Católica. Diz que a grande Babilônia é a Igreja Católica. E nós vamos tentar desmembrar isso aqui. Mas, meus amados, vocês têm um pouco de paciência hoje, Hoje domingo, viu? O que eu estou preparando para vocês domingo é muito importante. E para isso eu quero dar assim, quero que você deguste do que nós vamos pregar domingo. Eu vou dar uma pequena de domingo, não de hoje, Hoje eu já te falei, é a queda da Babilônia e o cumprimento profético. Mas domingo eu vou fazer aqui umas perguntas, E vocês, talvez muitos do sistema religioso já queiram apanhar umas pedras para jogar em mim antes de domingo. Então eu só quero dizer que vocês aguardem essas pedras aí um pouquinho, tá? Aguarde, segura essas pedras aí, não joga essas pedras em mim no momento, enquanto eu não ler com você. Não é ler para você, você vai ler junto comigo. O que nós temos para ler domingo. Amém? Domingo, no novo horário, porque o nosso horário não está dando o barulho aqui, Então nós vamos tentar domingo às 19 horas da noite. Amém? Então eu vou fazer umas perguntas aqui para que você vá raciocinando. E com esse raciocínio, talvez venha despertar dentro de você um desejo de pesquisar. Porque esse é um dos grandes problemas do sistema religioso, que não gosta de pesquisar. Eu não falo principalmente dos pastores, porque 60% dos pastores, a intenção deles é enganar você. Eu sei que existe uma parte de pastor por aí, chamado pastores, que não tem essa intenção de te enganar, mas o que eles pregam são pregações erradas que eles aprenderam com aqueles que têm a intenção de te enganar. Então acaba fazendo o quê? Sem querer, querendo, que nem diz o Chaves, te enganando também. Amém, meus amados? Então, é isso que eu quero com você. Através desse raciocínio, dessas perguntas que eu vou falar aqui, que se abra em você o raciocínio, o seu raciocínio, que você, quem sabe,
você tem esse desejo de pesquisar, para quando for domingo, você já esteja praticamente ensinando também, né? Porque como disse Paulo, pelo tempo que eu prego o Evangelho para as pessoas, aquelas que me ouvem todos os domingos, todas as quarta-feiras, é para semestre. É para semestre. Porque quando eu saí do sistema religioso, eu não sabia de nada, nem fui para nenhuma escola. Também não fui para nenhuma escola. Aprendi como? No Evangelho. Amém, meus amados? E pesquisando, né? Lendo o Evangelho e pesquisando. Lendo o Evangelho, pesquisando. Um pé na pesquisa e outro pé no Evangelho. Uma mão na pesquisa, a outra mão no Evangelho. Amém? Então lá vem a primeira pergunta. Por que Moisés não entrou na terra prometida? E isso me levou a pesquisar, né? Porque essa é uma das primeiras perguntas que nós vamos tratar desse assunto domingo às 19 horas da noite, né? Tentar entender o porquê que Moisés não entrou na terra prometida. Porque foi essa a minha pergunta e eu fui buscar a resposta, né? Por que será que Moisés não entrou na terra prometida? E eu fui pesquisar e encontrei na própria Bíblia, né? Na própria Bíblia, que está na mão de todos por aí, de todo o evangélico, de todo pastor, está na mão deles, né? Eu não comprei, eu não fabriquei, eu não escrevi uma Bíblia nova. Está aí, na sua Bíblia. Falta você ler e pesquisar, né? O porquê que Moisés não entrou na terra prometida. Aí o raciocínio vai se abrindo igual um leque, né? Aí vem a outra. Se Moisés, vem o raciocínio, né? A pergunta, por que Moisés não entrou na terra prometida? Aí vem o raciocínio. O raciocínio começou a trabalhar, né? O raciocínio começou a trabalhar. Se Moisés, com os seus erros, que eu vou apontar domingo, os erros de Moisés, que impediu ele entrar na terra prometida. Então, se Moisés, com os seus erros, foi impedido de entrar na terra prometida, porque o sistema religioso, com os seus maiores erros do que os erros de Moisés, por que eles vão se salvar? Eles esperam se salvar. Porque a igreja, o sistema religioso, eles pregam Moisés, eles vivem a lei de Moisés, né? E se Moisés errou, eles estão errando também. E se Moisés foi impedido de entrar na terra prometida, né, que trazendo para o dia de hoje, podemos dizer que é a nossa salvação, né? Por que o sistema religioso acha que vão se salvar? E aí a resposta, quem tem essa resposta? Quem tiver essa resposta pode ir dando aí embaixo, né? O porquê que Moisés, com seus erros, não entrou na terra prometida e a igreja, a chamada igreja de Cristo, acha que vão se salvar seguindo Moisés. Por quê? Alguém pode me responder? Aí vem a outra pergunta. Por que os judeus foram condenados por falta de descumprimento da lei de Moisés? Por quê? Eu vou repetir para que o seu raciocínio entenda e comece a trabalhar. Por que os judeus foram condenados? Porque os judeus foram condenados, né? Os judeus foram condenados. E a sentença chegou no ano 70, foram na casa dos 3 milhões de judeus mortos, fora os que fugiram e fora aqueles que foram pegos pelos romanos. Então, e a pergunta é essa, né? Por que os judeus foram condenados por falta do descumprimento da lei, né, de Moisés, e segundo
da lei de Moisés e segundo os seus erros de Moisés. Moisés errou, né? Se Moisés errou, todo mundo errou atrás, meus amados. Todo mundo errou atrás. Todo mundo que seguiu Moisés estão errados, porque Moisés errou. Então, se os judeus foram condenados porque não conseguiram cumprir a lei de Moisés, né, por falta do descumprimento da lei, e segundo os erros de Moisés, porque o sistema religioso, segundo o povo judeu, né, é isso que eu quero falar. Por que o povo judeu, seguindo o povo judeu, por que o sistema religioso, seguindo o povo judeu, vão escapar do castigo que o povo judeu passaram? Por quê? Essa é a minha pergunta que fica aí para que você, teólogo, você que diz que meus pais nasceram evangélicos, eu nasci em berço evangélico, hoje eu tenho 40, 60 anos, eu nasci aqui, eu cresci aqui, vou morrer aqui, Gabriela, que era a novela Gabriela, né? Que dizia isso. Eu nasci aqui, vivi aqui, vou morrer aqui, Gabriela. É o crente Gabriela que eu chamo, né? Agora, eu preciso de resposta, né? O porquê. Por que o sistema religioso, seguindo os costumes judaicos, porque o sistema religioso está seguindo os costumes judaicos, as práticas judaicas, Páscoa, que eles chamam de Santa Ceia, mas é uma grande mentira, que não tem Santa Ceia aqui. Então é Páscoa. E outra, Jesus nunca celebrou Santa Ceia, Jesus celebrou a última Páscoa, então é Páscoa, né? E por que os crentes, o sistema religioso, todos eles, seguindo essas práticas mosaicas, vão se salvar, vão escapar do castigo que o povo judeu passaram do ano 66 até o ano 70? O porquê que eles vão escapar? Se está escrito no Evangelho que se o castigo para aqueles que não cumpriram a lei de Moisés foi grande, maior ainda é aqueles que não seguem o Evangelho de Cristo. Infelizmente, é isso que eu tenho para alertar a Igreja de Cristo. A igreja que se chama de Cristo, pelo menos, né? O porquê? Que ela acha que vai se salvar praticando as mesmas coisas de Moisés. E Moisés não entrou na terra prometida. O porquê? Fica aí a pergunta para você responder. Amém, meus amados? Vamos para a nossa ministração de hoje, né? A queda de Babilônia e o cumprimento profético. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas. Livro de Lucas, né? Porque o que o sistema religioso tem medo do livro de Apocalipse, né? Principalmente o livro do Apocalipse, que fala destas coisas, que João profetizou. João, meu amado, João pode ter sido tudo, menos profeta. João, ele pode ter sido o apóstolo mais querido de Jesus de Nazaré. João pode ter sido também o apóstolo mais odiado de Pedro, porque Pedro tinha inveja dele, porque ele era o querido de Jesus de Nazaré. Mas profeta ele nunca foi. João nunca foi profeta. Então o que João estava vendo lá na ilha de Patmos, quando ele escreveu o livro de Apocalipse, Deus estava mostrando as profecias dos profetas, que os profetas profetizaram, que ia se cumprir naquelas épocas, por aqueles dias. Era isso que João estava vendo, né? Vamos tentar entender pelo menos isso aí, né? Lucas capítulo 21, versículo do 21 ao 22. 21. Então
os que estiverem na Judéia, você já começa, meus amados, ver aqui que o epicentro era Jerusalém. Não era Brasil, não era China, era Jerusalém. Então os que estiverem na Judéia, fuja. Fuja para onde? Se os pastores pregam que o mundo vai se acabar e o povo tem que estar dentro de uma igreja, de uma chamada igreja, que não é igreja. Você vai entender tudo isso domingo, né? Essa parte aí, você também vai entender domingo. Moisés errou e os pastores fizeram uma boa tecnologia em tudo isso aí. E tá aí, o povo errando a mesma coisa e achando que vão se salvar. Vocês não vão se salvar. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. E os que se encontrarem dentro da cidade. Dentro da cidade. Que cidade era essa? A cidade maravilhosa do Rio de Janeiro? Não. Jerusalém. Os que se encontrarem dentro de Jerusalém, retire-se. Por quê? Porque o castigo ia cair sobre Jerusalém. A Babilônia aqui que João está falando, um paralelo, está comparando um paralelo da Babilônia antiga, né? Que caiu no castigo de Deus, para a grande Babilônia que ia cair também no castigo de Deus, né? A Babilônia antiga, que segundo o profeta diz que era o copo de ouro de Deus, a Babilônia antiga. Mas a Babilônia antiga se prostituiu e Deus mandou o castigo sobre eles. E João, fazendo este paralelo, né, que os crentes, os nossos amados irmãos da igreja adventista, não sabem reconhecer isso, não reconhecem, né, eles preferem enganar os frequentadores, né? Em vez deles explicar que João estava falando um paralelo da antiga Babilônia que se prostituiu e Deus o castigou, olha que a antiga Babilônia, João se referiu com apenas a Babilônia, o profeta também se referiu apenas a Babilônia, mas João está se referindo a Jerusalém como uma grande Babilônia. Grande Babilônia. E o castigo, João estava vendo que ia vir para ele. Toda aquela profecia dos profetas ia recair sobre a grande Babilônia, Jerusalém e o seu povo. Né? Mas é fácil jogar tudo isso no peito de uma religião, uma única religião, né? Para tirar o deles da reta e permitir, deixarem que o povo continue enganado. Querem continuar enganado? Continue, mas a explicação está aqui, né? Vamos começar. O que se encontrarem dentro da cidade, retire-se. E o que estiverem nos campos, né, não entre nela. Não entra onde? Em Jerusalém. O castigo que João estava vendo, as profecias iam se cumprir, era para Jerusalém ou era para o mundo global? Era para Jerusalém. 22. Porque olha João, porque estes dias, aqui não está se falando porque nos futuros anos, nas futuras gerações, vai acontecer alguma coisa. É isso que João está falando? Já que ele não está profetizando. João não está profetizando. João está fazendo um paralelo. E nós vamos ver aqui, no paralelo, nós vamos fazer um paralelo das profecias que os profetas falavam e do que João estava vendo, né?
Porque estes dias, não é estes anos, na futura geração, é estes dias. O profeta Daniel, quando o anjo apareceu, quando Deus apareceu, falou na boca de Daniel para escrever um livro, mas selasse o livro, que o Deus falou, olha, sela, você escreve, mas sela, porque isso não é para esses dias, isso é para dias futuros, muito adiante ainda. Se passaram quantos anos depois que Daniel escreveu? Se não me engano, se não falha a memória, 590 anos. Aí João, o anjo, mostrou para João as profecias que iam se cumprir e falou o quê? Mandou selar de novo? Não, sela, João, sela isso aí, tu escreve, mas sela, porque vai demorar muito. Foi isso que o anjo falou para João? Não. O anjo falou, ó, tu escreve e não seles, não guarde, né? Não guarde, não cele, a palavra não cele é não guardar, não guarde. Mostra para o povo que vai acontecer por esses dias. Por esses dias. É tudo que está escrito, tudo ou só um bocadinho e o resto os pastores vão profetizar. Aqui está escrito tudo que está escrito. Escrito aonde? Nos livros proféticos, que os profetas profetizavam contra o seu povo judeu. 23. Ainda que estiveres grávidas. Você já pensou, imaginou uma mulher com a barrigona correndo dos soldados romanos com as suas espadonas, seus cavalos, tudo aparelhados, atrás de uma mulher grávida de barrigona, ou então com uma mulher com seu filho no colo? É fácil correr? E isso aconteceu quando? No ano 70. Ainda que estiveres grávidas e das que amamentarem. Não é fácil correr de um soldado raivoso, a cavalo, com a espada na mão. Amamentarem o quê? Naqueles anos, nas futuras gerações, naqueles dias, nos dias que começar lá a vingança, que Deus vinha vingar, né? Como o próprio Jesus de Nazaré falou, eu vou voltar para vingar, vou trazer vingança a este povo. E no ano 70 veio, começou no ano 66 e terminou no ano 70, 3 anos e meio, como diz as profecias de Daniel, 3 anos e meio. Amamentar naqueles dias, porque haverá, aqui Lucas escrevendo, bem antes de João, né? Haverá grandes aflições na terra. Aliás, essas palavras aqui é de Jesus de Nazaré, né? Estiverem grávidas, era Jesus de Nazaré mesmo, naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra. Que terra? Brasil? Japão? China? Não, numa terra habitada chamada Israel. Terra habitada. Quando você vê falar aqui na terra habitada, que ia acontecer naquela época, por onde houvesse terra habitada para eles se cuidarem, que a cidade de Jerusalém ia ser destruída. E foi destruída quando? No ano 70. Das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e irá contra o quê? Olha a bomba aqui. Contra este povo. Este povo. Quem era esse povo? O povo judeu.
Aqui não está falando do povo brasileiro, nem do povo do chinês, nem do japonês. Está falando do povo judeu. Ai deles. Contra este povo, eu não vou ler, já li até demais, eu li o 23, né? É porque eu começo a fazer estudo, a gente começa a fazer um estudo em outras traduções bíblicas, né? E às vezes o versículo ele oscila de um para o outro. Mas na verdade era para ter lido até o 22. Mas se eu tivesse lido só até o 22, eu tinha deixado o 23, que faz parte desse estudo. Amém? Mas esse 24, já que ele ficou sozinho aqui, ficou dando risada para mim. Vamos ler o 24? Vocês têm paciência? Contra este povo, versículo 24: cairão ao fio da espada. O soldado romano entrou rasgando tudo no ano 70. Eles enfiavam a espada aqui, assim, até pelo ânus das pessoas. Só para você ter uma ideia. Ao fio da espada, e serão levados cativos. Eu acabei de falar. Foi na casa dos 3 milhões que foram mortos. Uns foram pegos, esses foram levados cativos, e outros conseguiram fugir. E o resultado desses que fugiram é o que todos veem aí, a judeu perdido em tudo quanto que é país, espalhado por tudo quanto que é país, não conseguiram voltar mais à terra deles. Está me entendendo? Mas é fácil mentir para o povo, né? Diz o nosso não, está amarrado. Diz um tal de presidente por aí, que com a mentira chega muito mais longe do que a verdade. Então é isso que os pastores estão fazendo hoje, seguindo Moisés, porque com as mentiras de Moisés, ele foi longe até demais. E eu vou lhe mostrar domingo. Serão levados cativos para todas as nações. Aí hoje você vê aí, ó, judeus espalhados por tudo quanto é lugar. Até que os tempos dos gentios que Deus deu, o anjo estava mostrando para o apóstolo João, que o tempo dos gentios seria de 3 anos e meio para se cumprir, para varrer a cidade de Jerusalém. E a cidade de Jerusalém foi varrida, queimada, pegou fogo, né? Foi varrida. O tempo que Deus deu para eles, 3 anos e meio, eu quero isso aí, varrida. E foi o que aconteceu, né? O tempo dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Foi ou não foi? Foi. O templo foi derrubado, os muros foram derrubados, Jerusalém foi invadida pelos soldados romanos. Aí vem os pastores hoje pregando isso, dizendo para a igreja esperar que, olha, vai acontecer assim, a Babilônia vai ser a igreja católica, que Deus vai castigar a igreja católica, e nós vamos, se vocês estiverem aqui dentro, vocês vão se salvar comigo. E todo mundo no erro. E quem errou lá na explicação que eu dei, que eu vou repetir ela domingo, viu? Todo mundo foi condenados, foram castigados. E por que os crentes acham que não vão? Porque isso é o que eu queria entender. Por que eles acham que não vão? Se estão no mesmo erro de Moisés, estão no mesmo erro dos judeus. Aí vamos lá. O epicentro do episódio das profecias era quem? Já você entendeu dessa passagem? Era quem? Jerusalém, que aconteceu, não é? Brasil. Abra sua Bíblia no livro de
Apocalipse. Para nós tirar a limpa essa história de Babilônia aí. Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 18. A Babilônia antiga era o copo, a Babilônia antiga era o copo de ouro de Deus. A Babilônia antiga. Mas foram se prostituindo, até que Deus mandou um castigo para ela. Aí vem o povo judeu, foram se prostituindo com outros deuses, com os reis, e aconteceu o que? Deus mandou o castigo para eles. E por que o sistema religioso acha que vão se salvar? Por quê? Essa é a minha pergunta, que não quer se calar. Das profecias. Apocalipse 18, capítulo 1, 18, versículo 1, né? Babilônia vence Jerusalém. A Babilônia antiga vence a Jerusalém. João fazendo um paralelo, né? Um paralelo. Ambas passaram, né? A Babilônia antiga passou por prostituição e foi castigada. E Jerusalém estava passando por prostituição e foi castigada. Ambas, e João fazendo um paralelo, né? Ambas estavam passando pelo o mesmo processo de prostituição. O mesmo processo de prostituição. E ambas foram castigadas. A Babilônia foi castigada, a Babilônia antiga, a cidade de Babilônia foi castigada, e Jerusalém foi desvarrida, foi destruída. Cadê o templo? Já se passaram 2000 anos e cadê o templo? A grande referência dos judeus. Então, meus amados, na Babilônia, vamos ler 18, o versículo 1, né? Depois destas coisas, disse João, né? João vendo isso aqui. Não era uma profecia, era uma visão. Depois destas coisas, vi descer, presta atenção você. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande, olha a palavra, grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Anjo com glória. É assim que os pastores pregam para o povo que gosta de ser enganado. Anjo com glória. Meus amados, só quem tem glória é Deus. Só quem tem glória é Deus. Então, quem foi esse anjo que desceu aqui com grande, olha a palavra, grande autoridade, anjo, né? Os pastores pregam aqui porque acompanham os erros de Moisés, ou os erros da igreja católica, da igreja romana. Grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. Eu acho que se você tem acompanhado os meus vídeos, as minhas pregações, as minhas ministrações, você já deve ter ouvido eu pregar para você que Deus não divide, para começar, Deus não divide a sua glória com ninguém. Tem pastor dizendo que Deus divide a glória com eles aí por aí. Isso tem, né? Mas a verdade é que Deus não divide a sua glória com ninguém, muito menos com anjo. O único que tem glória e que ilumina a terra é Deus. Então você, por esses dias mesmo, eu estava fazendo a ministração e falei que não existe um filho especial, não existiu esse filho
especial. Deus não teve esse filho especial, porque Deus não se casou nem fez sexo com Maria. Então quem é esse anjo que veio com autoridade e muita glória? O próprio Deus. O próprio Deus desceu do seu trono para vir a essa terra. Como ele teria que passar nessa terra como fiz com Deus físico, que Deus não pode ver, ninguém, olhos humanos não pode ver Deus. Então o que é que ele fez? Arrumou a carne. Como ele vinha para um planeta Terra, do qual existiam seres humanos, e as instruções era para esses seres humanos, o que é que ele se fez? Se fez um deles. Se fez um deles. Você começa a entender que não existe filho especial nessa tramada aqui. Não existe filho especial. O próprio Deus desceu sobre esta terra, se fez carne, para que o povo apalpasse. Mas Deus, ele é espírito, Deus não é carne. Mas ele tinha que vir num planeta onde tinha humanidade. Então ele fez um deles e se passou como filho, porque foi ele que nos criou também. Se passou como filho. Mas quando você pensa, você acha, eu, por exemplo, quando eu penso que eu acho que já sei de tudo, a sua glória me diz: você vai ser o meu aluno eterno. Você vai aprender comigo, até o último dia da sua vida, você vai ter o que aprender. Amém, meus amados? Porque essa carne, ela nos tenta enganar, ela nos tenta nos dar uma rasteira. E foi o caso de Moisés. Moisés mentiu. E nós vamos ler isso domingo. Então, meus amados, e cada dia essa graça está se revelando mais e mais. E tem hora que eu fico impressionado com essas grandezas dessas revelações. Quando eu penso, eu acabei de falar, que já sei de tudo, ele me mostra que eu não sei de nada. Você vai aprender mais, vai aprender mais. Amém, meus amados? Então, meus amados, está claro, que esse anjo aqui, que João está dizendo que desceu do céu, era o próprio Deus. Deus, anjo não tem glória. Deus não divide a sua glória com ninguém. Era o próprio Deus. Deus, ele é espírito, mas ele tinha que aparecer, ele precisava aparecer como um ser humano, porque ele vinha num planeta de ser humano. Você está me entendendo? Não existe esse ser especial. Vamos ler o versículo 2, que eu não estou aqui no meu relatório. Versículo 2. Então exclamou com grande voz, dizendo, quem exclamou? O anjo. Quem era esse anjo? De glória. Era o próprio Deus. Deus não divide sua glória com ninguém. Deus desceu do seu trono. Então exclamou com grande voz, dizendo, caiu, olha a palavra, a grande Babilônia. Caiu a grande Babilônia. O Deus, né, no caso aqui não era anjo, era o próprio Deus mostrando para João, olha, a Jerusalém vai cair, por esses dias. Era só uma visão por enquanto, que João estava vendo. E teria que escrever para as igrejas da Ásia, ficar sabendo de tudo isso aqui. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio quer dizer espírito mau.
Qualquer um de nós, todos, aliás, qualquer um de nós não, todos nós temos um espírito mal dentro de nós. Basta nós alimentarmos, que ele se manifesta. Então, é um espírito, né? Morada de demônio, morada de gente mal. Se eu dar mais trocado, interpretar aqui, né? Morada de quê? De gente mal. Os soldados romanos destruiu e todo mundo pisou em todo mundo ali. Covil de toda espécie de espírito imundo. Então a cidade que presta atenção, meus amados, vocês não conhecem a coisa, por isso vocês são enganados. A cidade que não podia criar um cachorro, porque fazia sujeira. A cidade que não podia criar galinha, porque fazia sujeira. Olha agora, depois da queda, está solta aí para tudo quanto é espírito imundo pisar. Você está me entendendo? A linguagem de João, porque é um judeu, é uma linguagem, uma linguagem de figura, né? Linguagem de figura. Que os judeus, eles conversavam, eles viviam nessa linguagem de figura, até mesmo porque não era poucos que sabiam ler, e quanto menos uma pessoa, uma família, por exemplo, ela não tem leitura, não estudou, mas linguagem de figura ela fala. É só você pesquisar, é só você prestar atenção. Covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de árvore imunda. Então a Jerusalém, que era limpa, se tornou morada de todas essas aves que eles tinham como imunda, né? Os judeus tinham como imunda e detestável. Chega, vamos ler, vamos passar, senão não termina hoje. Nós ia ler só o versículo 1 e eu já li até o 2. Agora, vamos fazer um paralelo nas profecias do profeta Ezequiel. Anos, se não me engano, 600 anos antes disso aqui. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 43. Do 1 ao 3, versículo 1. Vê se não era isso que João estava vendo naquela ilha de Patmos, meus amados. Vê se não era isso. Então o homem me levou à porta. A porta que olha para o oriente, e eis que do caminho do oriente vinha o quê? A glória de Deus. Era um paralelo ou não era? Era um paralelo. Não existe mais ninguém que tenha glória. Os pastores tentam aí que a igreja dê glória para ele. Que o meu pastor ele orou, fiquei curada. Você está me entendendo? Vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como um ruído de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa o quê? Da sua glória. Eu acho que você nem é necessário, se você não entendeu ainda que foi o próprio Deus que desceu, não tem um filho especial, não existe esse filho especial, o próprio Deus desceu.
resplandeceu por causa da sua glória. 3. O aspecto da visão que tive, João teve, né? Aliás, Ezequiel, o profeta Ezequiel, o aspecto da visão que tive era como da visão uma visão que eu tivera quando vi destruir. Olha só, meus amados, destruir a cidade. E era as visões como que tive junto ao rio Quebar. E me prostrei o rosto em terra. Versículo 4. A glória, não está no nosso aqui, coisa não. A glória do Senhor entrou aonde? No templo, lá em Jerusalém. A glória, não é que entrou um ser a mais, o próprio Deus entrou lá, revestido de uma carne, conhecida como Jesus de Nazaré. Essa carne, meus amados, essa carne acabou, virou fumaça. No céu não tem carne. É preciso que vocês aprendam isto. Destruir a cidade, e eram as visões como a que tiveram junto ao rio Quebar, e me prostrei o rosto em terra. A glória do Senhor entrou aonde? No templo, pela porta que olha para o oriente. Amém? Era o que João estava vendo? Era o que João estava vendo na ilha de Patmos. Meus amados, como que uma pessoa diz, pessoas diz que são cientistas de religião, né? Formado em ciência da religião, e não sabe não consegue ver isso aqui. E eu, com a primeira série, é obrigado a vir aqui ler isso aqui para você que quer se libertar. Não é para todos, é só para aqueles que querem se libertar. Amém, meus amados? Volta a Bíblia agora de novo, volta a sua Bíblia lá em Mateus. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, vamos ler aqui no versículo 43. Nós vamos ler o 43 até o 45. Vamos ler aqui esses 3 versículos para nós entrar com a luz que os crentes não têm. Quando o espírito imundo sai do homem, preste atenção que eu vou falar sobre isso. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. 44. Por isso diz: voltarei para a minha casa, da onde saí, e tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos. Aqui está dizendo que é espírito, na religião diz que é demônio. Outros 7 espíritos piores do que ele. Já você entende isso aqui. Piores do que ele. E entrando, habita ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá, olha a palavra, um paralelo. Aqui está se fazendo um paralelo. Assim também acontecerá a esta, olha, está no singular, a esta geração perversa. A esta, não é esta que nós estamos vivendo, é a geração que eles viviam. Aqui está no singular, a esta geração. Então, era aquela geração que ia passar por tudo. Amém, meus amados? Agora vamos entender aqui o
o espírito que sai por lugares áridos. Agora eu vou ler de novo para explicar para você. O espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Versículo 44. Lá em Israel, nessa época aqui, qual era os costumes deles, o que eles tinham por religião, né? A religião deles, de Moisés, que Moisés ensinou para eles. O que era que eles faziam? Pegavam um bode, quando era para fazer esses rituais, né, que acontecia lá em Israel, os sacerdotes, que já vinha de Israel, já vinha de Moisés, né, pegavam um bode, eram 2 bodes, um bode era sacrificado, pegava sangue, espegia sobre o povo, e isso era uma doutrina deles. Deus não mandou fazer isso. Domingo nós vamos entender. Deus não mandou. Eram 2 bodes. Um era sacrificado, o sangue espegido sobre o povo, sobre as vasilhas consagradas, né? Tudo aquilo lá. E o outro sacerdote ponhava a mão sobre ele, segundo a crença deles. Não era que Deus mandou fazer isso, era a crença deles. Pegava a mão, ponhava o sacerdote, né? Ponhava a mão sobre o bode e dizia que aquelas doenças, aquelas enfermidades, aqueles espíritos maus entrassem naquele bode. Eles pegavam esse bode e soltavam no deserto, vivo, soltava lá. Quem é que ia voltar aqui? O espírito que eles, na intenção deles, na doutrina deles, na religião deles, na crença deles, qual era o espírito mau que voltaria? O que segundo eles entrou no bode. O bode ele chamava até de, tinha nome, na prática dele era Azazel. Esse bode tinha esse nome, o bode Azazel. Então eram 2 bodes Azazel, um sacrificado e usava o sangue para espejar no povo e nas vasilhas sagradas, e o outro, o sacerdote pegava a mão, mandava soltar no meio dos desertos, que ele não podia voltar, ele não voltasse mais, né? Então aquele bode Azazel que ia para o deserto, ia levando, segundo a crença deles, a mentira deles, ia levando todo aquele mal para o deserto. Então está aqui a explicação que os pastores pregam na igreja. Se você sair daqui, ó, vai vir um Satanás aí valente, que só o Satanás mesmo, e ele não vai vir só não, ele vai vir com mais 7. Então já fica difícil aguentar um, você imagina com mais 7. E quem é que vai querer sair de um local desse para enfrentar mais 7 demônios? Ninguém. Mas não era o demônio, era o bode Azazel. Meus amados, como eu comi esse reggae, pelo amor de Deus. Volta em Apocalipse agora, de novo. Apocalipse 18, nós vendo 1 e 2, né? Apocalipse nós lemos 1 e 2. Então, eu vou pular até o 2. Vamos ler do 3 até o 8, né? Versículo 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor da sua prostituição. Está falando com quem? O povo de Israel. Da sua prostituição. Com ela se prostituíram. Jerusalém se prostituiu. Se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria.
E como é que nós estamos de pastor enriquecendo aí às custas dos idiotas? Assim, ó. Comprando hospital, comprando televisão, comprando avião, comprando maçã, comprando empresa. E sabe o que ele diz ainda? Eu sou pobre. Eu sou pobre. Vocês têm que me pagar dinheiro para mim. Vocês têm que dar dinheiro para mim, porque eu sou pobre. É isso que ele fala. Versículo 4. Vamos ler ou não? Deixa eu ver aqui. Vamos ler o versículo 4. E aí o versículo 4 diz, né? As custas da luxúria, da sua luxúria, né? E hoje os pastores enriquecendo aí as custas dos trouxas que vão levar dinheiro para eles. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, retirai de Jerusalém. Deixa essa cidade aí se acabar com as práticas dela, práticas de prostituição dela. Retirai dela, povo meu, para não seres cúmplice em seus pecados, e para não participares do que? Dos seus flagelos. Era um paralelo da cidade da Babilônia ou não era? Era um paralelo que João estava vendo, João judeu, sabendo o que aconteceu na cidade de Babilônia. Então ele está falando, ele está trazendo para os dias dele o paralelo que aconteceu na cidade da Babilônia. Só que aqui ele está dizendo o quê? A grande Babilônia, que era Jerusalém. Amém? Então a Jerusalém, ela foi consumida pelo fogo. Não se tem nem explicação quem foi que pôs fogo em Jerusalém, né? Mas a verdade é que Jerusalém pegou fogo, o templo foi destruído, né? E isso aconteceu quando? Em agosto do ano 70. Jeremias, agora nós vemos profeta Ezequiel, o profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 51. O paralelo do que João viu. Capítulo 51, versículos 6 ao 8. Versículo 6. Fuge do meio da Babilônia. Aqui o profeta Jeremias, nessa época aqui, estava acontecendo o castigo da Babilônia, a cidade que era a taça de ouro para Deus. Então Jeremias aqui está profetizando contra quem? Contra a Babilônia. E João, na ilha de Patmos, fazendo paralelo, né? Fuge do meio da Babilônia e cada um salve-se. Era o que João estava falando ou não era? Era. João já conhecia isso aqui. João já era um conhecedor disso aqui. Então João está fazendo paralelo, né? Fuge do meio da Babilônia e cada um salve a sua vida. Salve a sua vida. Aqui não está falando de vida eterna, é salvar a sua vida, porque Deus ia castigar a Babilônia. E o João, conhecendo isso aqui, está fazendo um paralelo, né? A sua vida. Não pereças na sua maldade, porque o tempo da vingança do Senhor é o mesmo do Apocalipse, meus amados, ou não é? É, só que aqui está se falando da Babilônia, e lá no Apocalipse, o paralelo do que ia acontecer, o mesmo que aconteceu com a Babilônia, ia acontecer agora com quem? Com Jerusalém. O Senhor lhe dará a sua paga. Vamos ler o
O 7, vamos. Não. Leu 7 e 8. 7. A Babilônia era o copo de ouro. Você entendeu? O copo de ouro de Deus tinha se prostituído. E Jerusalém também ia receber o quê? O castigo. A Babilônia, que era o copo de ouro, recebeu. E Jerusalém ia receber. E os crentes praticando o mesmo que o povo judeu pratica. Vai passar por quem? Faça um julgamento você mesmo. O crente praticando as mesmas coisas que Moisés praticava e as mesmas coisas que os judeus praticam. Vai acontecer o que com eles? Pense o que é que vai acontecer com eles. No meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pensais na sua maldade, porque é tempo de vingança. Olha, isso aqui estava acontecendo com a Babilônia. E João estava vendo que ia acontecer o quê? Com a Jerusalém. E João está dizendo, ó, a grande Babilônia. A sua sentença, a sentença do Senhor, Ele lhe dará a sua paga. 7. A Babilônia era o copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava, toda a terra. O copo de ouro de Deus, a cidade da Babilônia, embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações. Esse vinho aqui está se referindo os pecados, as prostituição, né? Os adultérios. O seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. E é isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. Uma igreja louca. Uma igreja chamada de Cristo louca, praticando coisas refugadas por Deus, dos judeus, as práticas judaicas e de Moisés. Os judeus foram castigados, Moisés não entrou na terra prometida, e os crentes vão entrar onde? Me responda aí. Se tiver coragem, me responda aí. 8. Enlouqueceram repentinamente, caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida, porventura sarará. E isso, presta atenção, isso aqui era o profeta Jeremias falando para o povo da Babilônia. João está fazendo aqui um paralelo. Que ia acontecer o quê? Com a igreja, com a cidade de Jerusalém. Aconteceu no ano 70, acabou-se tudo. Amém, meus amados? Era o que João estava vendo. Isaías, vamos ver que o profeta Isaías também disse sobre isso. Outro paralelo aqui, vamos ver o paralelo aqui de Isaías. João no paralelo de Isaías. Isaías 45, não é isso? 47. Isaías 47, do versículo 7 ao 8. Versículo 7. E disse eu, farei, Senhora, para sempre, até agora. Falei, Senhora, para sempre. Até agora não tomaste a sério. O profeta reprimindo a Babilônia. E João fazendo o paralelo. Né? Até agora não tomaste a sério estas coisas, nem te lamentaste
do seu fim. 8. Ouve isto, pois tu que és dada a prazeres, que habitas segura, que dizes, né, o povo de Babilônia dizia, que diz contigo mesma, eu sou, além de mim, eu sou, né, e além de mim não há outra. Essa era a Babilônia se gabando, né? Ela achava que não ia recair, Deus não ia castigar ela. E a mesma coisa estava acontecendo em Jerusalém, a mesma coisa. Não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. A perda de filhos. Vamos ler o 9? Deixa eu ver se eu leio o 9. Vamos. Mas ambas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez virão em cheio sobre ti, a pressa da multidão, apesar da multidão, né? Apesar da multidão das multidão das tuas feitiçarias, e da abundância dos teus muitos encantamentos. Mas Deus ia acabar com ela, a Babilônia. E João fazendo paralelo lá na grande Babilônia, levando para Jerusalém, falando da Jerusalém, a grande Babilônia, ia acontecer tudo isso. Aliás, era o que João estava vendo aqui. João já conhecia a história, né? Só estava repetindo lá em Jerusalém. Amém, meus amados? Aí, tem mais duas passagens aqui, se eu estudar até ler. Vamos ler, vamos. Levítico, sobre Levítico, né? Porque essa terra, os crentes dizem que a terra vai acabar, que não é verdade. Levítico aqui diz que não. Levítico, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9. Versículo 9. Cadê? Levítico 2, 9. Da oferta, é isso mesmo? Da oferta de manjares tomarão os sacerdotes a porção memorial e a queimará sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E isso é o que eles diziam. Deus não dizia. Foi que Deus disse: eu não me agrado mais do seu sacrifício, Vocês podem parar com isso aí. Foi isso que Deus falou. Agradável ao Senhor. O que fica, vou ler o 10, o que ficar da oferta de manjares será de Arão. Isso é o que Moisés estava dizendo, né? É Moisés dizendo aqui: será de Arão e de seus filhos. Eu nem vou ler mais isso aí, né? Vou deixar para domingo. Amém, meus amados? Isso era o que Moisés dizia, mas Deus nunca pediu sacrifício para ninguém. Como é que vai pedir hoje? Amém? Para nós encerrar hoje, com todas as sortes de bênção, abra a sua Bíblia, volta lá em Isaías. Isaías, capítulo 21. E é assim, meus amados, se você lê, não pesquisa e vai aceitando tudo quanto prega na sua mente, você acaba perdido, você fica perturbado, né? A intenção do pastor não é libertar ninguém, é perturbar mais ainda, porque quanto mais você estiver perturbado, mais você vai procurar ele.
Isaías 21, versículo 9 e 10. Versículo 9. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Você quer entender isso aqui? Assista um filme de guerra lá dos judeus, dos romanos, aliás, dos romanos. Se é o retrato dos romanos, da guerra dos romanos daquela época, se não é. É o retrato, né? Vem uma tropa de homens, cavaleiros, de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: caiu a Babilônia. João estava profetizando ou ele estava falando de uma coisa que ele já conhecia? Ele já conhecia. Caiu a Babilônia. Todas as imagens de esculturas dos seus deuses, né? Presta atenção, Isaías aqui também está falando, antes de Jeremias e de Ezequiel, está falando da Babilônia. Então, a promessa de Deus destruir a Babilônia também era antiga já. Você está me entendendo? E João, que conhecia essa história, o que é que ele está falando para o povo de Jerusalém? A mesma coisa. João não estava profetizando nem nada, não estava recebendo nada. João estava falando de algo conhecido, que ele já conhecia a história, né? Seus deuses já despedaçadas por terra. 10. Ó povo meu, dizia o profeta Isaías, ó povo meu, debulhado e abatido como o trigo da minha eira. O que ouvi do Senhor? Então Isaías ficou pasmado do que Deus falou com ele, né? Do que ouvi do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, isso vos anunciarei. Amém, meus amados? Você viu o que João viu na ilha de Patmos? Não foi nada mais do que ele já conhecia. Tá vendo? Então João estava fazendo aqui um paralelo das profecias de Jeremias, de Isaías, né? Daniel também. Daniel que profetizou os 3 anos e meio. Mas como o povo não quer conhecer a palavra, quer acreditar em homens, aí dá nisso aí. Fica um povo aí perturbado, achando que vão para o céu, vão se salvar, sendo que as pessoas da qual eles seguem, nenhum se salvaram. Moisés não entrou na terra prometida, os judeus foram condenados. E agora, o que será dos crentes? Shaolin Chapolin Colorado! Amém? Paz eterna a todos vocês. Que vocês tenham uma noite brilhante, uma noite de sono, né? E com a mente limpa, a mente leve, você vai dormir que nem um anjo. Amém? E até domingo, às 19 horas da noite, nós vou trazer o grande conhecimento, né? O porquê Moisés não entrou na terra prometida, que praticamente nós já lemos hoje. Mas essa é a continuação só, amém? Paz eterna a todos e dorme igual um anjo. Não é com um anjo, é igual. Não é com um anjo, você não vai dormir com um anjo. Você vai dormir igual, amém? Paz eterna a todos.